Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de Power BI. Meu nome é Camila Bonfim e hoje eu estou aqui para iniciar uma série de vídeos sobre análise de painéis públicos. O objetivo dessa série é apresentar visualizações de dados que estão disponíveis gratuitamente na internet, seja por meio da ferramenta Power BI, ou seja, por meio de outra tecnologia. O objetivo aqui é apresentar o que o mercado está usando, o que ele pretende disponibilizar ao público em termos de visualizações de dados. Então, esse é o primeiro vídeo de vários outros que vão surgir aqui no canal. Se você é novo, se inscreve. Gostou do vídeo, deixa um joinha e deixa nos comentários sugestões de novos vídeos, de novos painéis para a gente fazer as análises. E qualquer pergunta também pode deixar nos comentários que eu vou responder. Então, vamos seguir aqui. Hoje nós iremos falar aqui do painel de custos do governo federal, que está no site do Tesouro Nacional Transparente, né? Tesouro Transparente. E vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam acessar direto e cair nessa página aqui, né? Lembrando que hoje nós iremos falar de um painel que foi desenvolvido em Power BI, né? Então, esse painel está aqui disponível no portal de custos do governo federal, né? Este portal ele busca fortalecer a transparência de gestão pública, evidenciando com clareza os recursos consumidos pelos órgãos e a entidade da administração pública. Além desse texto introdutório, desse texto explicativo, aqui tem um link para fazer o download de um material onde contém algumas definições e conceitos e a metodologia utilizada no portal, né? E ao clicar nesse link, eu abri o manual aqui na outra página e eu vou apresentar para vocês. Muito interessante quando o painel vem com um manual disponível para que você possa entender o propósito, o objetivo em detalhes daquele painel que está sendo disponibilizado. Então, é um documento aqui feito pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. É o manual do portal de custos do governo federal. Está na versão 2, Brasília, 2019. Aqui tem o nome das pessoas que participaram e que foram envolvidas nesse painel. E vamos seguir para a apresentação. Esse manual foi elaborado pela Coordenação de Informações de Custos e do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial da Subsecretaria de Contabilidade Pública do Tesouro Nacional. Tem por objetivo subsidiar os gestores públicos, os órgãos de controle, os responsáveis pela elaboração e execução orçamentária e financeira, os órgãos setoriais e seccionais e a sociedade em geral, na utilização do portal de custos do governo federal. As definições, os conceitos e a metodologia adotada no portal estão detalhadas nesse manual, com a finalidade de orientar os seus usuários e possibilitar a melhor compreensão desta importante ferramenta. Então, seguindo aqui, tem um sumário e não vamos passar por todo esse manual. Vou deixar o link na descrição, vocês acessem depois. Aqui ele está falando de uma breve introdução. Nós vamos falar aqui mais do propósito, né? Qual é a abrangência e o propósito desse painel, né? Atualmente, o portal de custos abrange os órgãos e entidades da administração direta e indireta, constantes no orçamento fiscal e da Seguridade Social do Orçamento Geral da União, desde que integrados ao CIAP e ao CIORG. Esse painel que eu vou apresentar para vocês tem o seguinte propósito: contribuir com a mensuração, controle e avaliação de custos da administração pública federal, né? Objetiva, assim, fomentar nos órgãos a gestão de custos
sendo um instrumento especialmente indicado para aqueles que ainda não desenvolveram seus próprios modelos, podendo servir como um ponto de partida para que elaborem posteriormente os seus modelos personalizados para atendimento às suas especificidades e necessidades. Tem como objetivo ainda alavancar a avaliação da qualidade dos gastos públicos, sendo um mecanismo de apoio à tomada de decisão, além de permitir a análise setorial, central e global dos custos das unidades administrativas do governo federal. Isso é muito importante. A gente busca atuar com transparência e sempre com aquele objetivo, né, de dar a possibilidade da área analisar e tomar decisões estratégicas baseados nos dados informados. Então, eu vou voltar aqui para a página do painel e vou apresentar para vocês o que foi desenvolvido. Vou dar só um atualizar aqui para vocês verem que está carregando, ó, mais uma vez. Foi rápido. Esse aqui é o símbolo do Power BI que está carregando. Então, é um painel desenvolvido em Power BI. E aqui, veja que o rodapé também apresenta o Microsoft Power BI, com as possibilidades de compartilhar no LinkedIn, Twitter, Facebook e compartilhar de outras formas por e-mail, por exemplo. Então, nessa primeira visualização aqui, ó, eu consigo observar à esquerda um valor, possivelmente um cartão que apresenta o valor consolidado desde 2015. Aqui eu tenho um menu de ano e um menu de mês. Vou selecionar aqui o ano de 2019. Veja que à medida que eu seleciono, ele muda todas as visualizações. E vou colocar aqui março. Se eu segurar o Ctrl, eu posso selecionar outros meses. Vou selecionar aqui 3 meses e automaticamente ele me mostra aqui um histórico. Aqui à direita, eu tenho a data de atualização. Última atualização, outubro de 2020, e todos os valores estão expressos em reais. Aqui eu tenho um botão de limpar seleção. Quando eu clico, automaticamente ele limpa tudo que eu marquei para filtrar. E eu tenho algumas opções aqui de menu. Agora ele está mostrando custo por insumos. Tem a opção de custos comparáveis. Eu cliquei e automaticamente ele vai mudar as visualizações aqui. Tem o custo de pessoal. E ele também foi mudando as visualizações aqui. E eu vou voltar aqui para a tela que nós estávamos aqui. Para a página inicial. Então, nessa primeira tela, eu consigo ver um gráfico de pizza muito bem utilizado, com apenas 2 informações. Uma falando sobre o que é controlável e o que é não controlável. Se eu marcar o que é não controlável, ele vai me dizer aqui quais são os itens. Benefício previdenciário, pessoal inativo. Se eu marcar o que é controlável, eu entro em detalhes aqui. Pessoal ativo, transferências não obrigatórias. E se eu desmarcar, ele me mostra tudo. Aqui eu tenho um gráfico que apresenta um histórico. E eu tenho aqui por ano. Se eu posicionar o mouse... Bem, esse gráfico, deixa eu selecionar um ano aqui. Se eu posicionar o mouse em cima, ele apresenta essa caixa de texto com a seguinte informação, de data, ano e o custo. Muito interessante. Vou desmarcar aqui o ano, deixar todos os meses. E aqui a gente consegue observar que nessa data de agosto, né, o custo foi bem alto. E já em setembro foi um valor negativo, né? E aqui em dezembro um valor negativo também. Aqui a gente consegue observar uma tendência, né?
eu tenho uma linha que mostra aqui em amarelo tracejado e uma linha que vai mostrando como que está o custo em relação ao que é previsto. O legal aqui é que quando eu posiciono o mouse, eu consigo observar qual foi o custo naquele mês. E quando eu entro para essa parte que está marcada em azul e tem esses pontilhados, eu consigo fazer uma previsão. E aqui aparece no meu painel, nessa caixa de texto, a seguinte informação. Deixa eu aplicar o zoom aqui. A data, a previsão, limite superior e limite inferior. Então, aqui a gente está fazendo uma análise preditiva nesse painel. Aqui embaixo eu tenho uma tabela muito interessante, que ele mostra aqui as setas em vermelho para cima e as setas em verde para baixo. Isso tudo tem como personalizar dentro do Power BI. Uma tabela que também tem uma barra de rolagem, que contém aqui algumas informações sobre itens de custo, custo do ano selecionado, custo do ano anterior e a variação percentual. Quando a variação percentual está negativa, está com uma setinha verde para baixo. Quando a variação percentual é positiva, está com uma setinha vermelha para cima. Aqui eu também tenho um filtro pela organização e pelo itens de custo. Vamos visualizar aqui água e esgoto. E aqui ele mostra todas aquelas informações em relação ao filtro que eu selecionei. Também posso aqui limpar o filtro. Nós estamos falando por insumos, vamos seguir aqui para custos comparáveis. Custos comparáveis. E aqui já aparece um outro valor aqui em cima, foi atualizado em outubro de 2020, valores também em reais. E eu tenho aqui a força de trabalho, vou escolher o ano de 2019. Ele me mostra um gráfico de barras também, dois gráficos de barras. Um que mostra a força de trabalho média, aqui ele está calculando uma média. E aqui é o custo do item. Olha que interessante, quando a gente posiciona o mouse sobre o título, aparece essa caixa de texto que mostra a força do trabalho média. O que é a força de trabalho média? Isso aqui é muito interessante, que a gente costuma dizer, falar do storytelling, que você conta história com dados, isso daqui faz parte, né? Então, aqui está falando que a força de trabalho média é composta pelos servidores ativos em exercício na respectiva organização, incluindo os requisitados e considerados os concedidos para outras instituições, os estagiários, os aprendizes, os residentes, que são da área da saúde e médica, e os anistiados. O que ele fala sobre aqui, o custo do item, né? CAP, é o custo atribuído à pessoa, a pessoal. É o conjunto de itens de custo em que o consumo de recursos é influenciado pela força de trabalho. O CAP é composto pelos seguintes itens de custo: pessoal ativo, encargos patronais, apoio administrativo, serviços de saúde, material de consumo, água e esgoto, energia elétrica, telefonia, copa, cozinha, limpeza e demais serviços prediais. Também tem um gráfico de pizza muito bem aplicado, com apenas duas informações. Quando a gente coloca muita informação aqui nos gráficos de pizza com informação pequena, é o recomendado 2, 3 até 4 informações dentro do gráfico. E aqui eu tenho um gráfico de linhas que apresenta as duas informações. Com o azul mais escuro, a Advocacia Geral da União. No azul mais claro, a Agência Espacial Brasileira. E assim eu consigo visualizar a evolução do custo per capita nessas duas organizações. Eu tenho aqui outro gráfico de barras falando da relação de custo CAP sobre o custo total.
E eu tenho o desvio de CAP per capita. Eu tenho aqui um Tree Map, que apresenta a proporção de itens de custo por organização. Muito interessante. Vamos visualizar agora a parte de custos de pessoal. Ele apresenta aqui essas outras informações. Veja que mudou o valor do consolidado. Também foi atualizado em outubro de 2020. E eu tenho aqui essas duas informações. Nada mais é do que cartão. Tem a opção de cartão lá no Power BI. Aqui é uma imagem que eu importei, coloquei na lateral para falar aqui de força de trabalho, para falar do custo pessoal ativo. E eu tenho aqui o custo pessoal ativo por área de atuação. Eu tenho até uma caixa de texto explicativa muito legal para explicar aqui o que é esse custo pessoal ativo por área de atuação, né? E eu tenho 3 informações aqui nesse gráfico de barras: finalística, suporte e não disponível. E a gente consegue perceber que não disponível tem a maior quantidade. Quando a gente vai direcionando o mouse para a lateral, a gente consegue entrar nas informações de suporte e depois finalística. Outro gráfico de barras falando aqui da força de trabalho por escolaridade. Muito interessante. Aqui a gente consegue ver o laranja destacando que a maior força de trabalho é de nível superior. E aqui o custo pessoal ativo por escolaridade também, a gente tem aqui 49% falando da escolaridade de nível superior. Custo pessoal ativo por idade. E aqui eu tenho uma faixa etária que vai desde 15 a 18 anos, que são os menores aprendizes e estagiários. E vai 19 a 25, de 26 a 30. Eu entraria aqui nessa faixa de 36 a 40 anos, eu tenho 37 anos. Também sou servidora pública. E aqui ele mostra o custo de pessoal. Eu me enquadraria aqui dentro dessa faixa etária, que é considerada a maior faixa etária, certo? Com a maior quantidade ali de custo nessa faixa etária de idade. Nesse gráfico de barras, nas barras ele me mostra o custo e nas linhas ele me mostra a força de trabalho. Então, na força de trabalho eu tenho a informação de quantidade e a idade. E na barra custo eu tenho a informação ali da faixa etária e o custo. Muito interessante esse gráfico. Se eu clicar aqui, ele também filtra nos demais gráficos. Observe que quando eu cliquei aqui nessa barra, ele filtrou automaticamente, por exemplo, nesses 2 gráficos aqui de cima, e eu tive um aumento aqui na faixa de escolaridade de nível superior. Eu vou desmarcar e ali, ó, ele fez o ajuste. Aqui embaixo eu também tenho um Tree Map que apresenta a representatividade do custo por suborganização. Então, finalizamos a apresentação sobre a análise de painéis públicos. O painel analisado de hoje foi aqui do Tesouro Nacional Transparente, falando aqui do painel de custos do governo federal. Gostou? Deixa um like, um joinha. E eu quero apresentar para vocês. Toda quinta-feira eu vou disponibilizar um vídeo para vocês falando sobre essas análises de painéis públicos. Fique ligado e até a próxima. Tchau, tchau!